Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, então, a uma aula que eu confesso para vocês que eu adoro dar essa aula, que é a famosa aula de fisiologia menstrual. Quando a gente fala sobre ciclo menstrual, sobre fisiologia menstrual, geralmente o pessoal dá uma torcida de nariz e diz assim, puxa vida, Jader, isso aí eu lembro de ter estudado lá no vestibular e eu não entendia porcaria nenhuma. Eu, assim, decorei algumas coisinhas para poder acertar as questões na prova. Depois eu pensei, bom, quando eu entrar na faculdade de medicina, eu vou aprender. Aí você entra na faculdade de medicina e você estuda na fisiologia o ciclo menstrual. E aí você, puxa, mas eu ainda não entendi. Bom, mas eu vou chegar lá na ginecologia, no final, quando eu passar pela ginecologia, eu vou estudar de novo e eu vou aprender. E aí você passa pela ginecologia e ainda não ficou muito claro. Puxa, ok, aquelas coisas básicas eu entendi, mas ainda não ficou claro. Decorei algumas coisinhas ali para poder passar na prova, mas eu não consegui fechar bem o ciclo e entender bem o mecanismo. Puxa, então, galera, eu desafio vocês, o grande momento que a gente tem para aprender mesmo agora esse assunto é agora. Desafio vocês a gente aprender. E esse assunto é um assunto que, na verdade, ele é um ciclo. Então, não tem, assim, um momento que começa. O ser humano tem muito disso, né? De querer organizar o raciocínio num ponto de começo. A gente sempre vai ter um começo. Só que a gente usa esse começo para ser mais didático. Mas como é um ciclo, não existe começo, meio e fim. É um ciclo, está acontecendo o tempo inteiro. Então, o que é que eu digo para vocês? Primeiro, eu vou desafiar vocês que agora eu quero que realmente vocês aprendam esse assunto. E segundo, se você tiver algum tipo de dúvida, não entendi muito bem, dá pausa no vídeo, volta de novo, olha de novo, lê de novo o assunto, porque se você não entende um ponto, você não entende o outro, porque uma coisa leva a outra. Então, se você não entendeu um ponto, você pausa e aí vê de novo, até você entender para passar para a etapa seguinte. Combinado? Beleza? Então, galera, desafio vocês que agora chegou realmente o momento de você aprender esse assunto. Agora a gente está prestes a fazer as nossas provas, os concursos, e agora realmente a gente tem que entender. Esse assunto é um assunto que tem, claro, vários detalhes, mas vocês vão ver que quando a gente pega o fio da meada, a gente consegue entender o assunto e aí então acaba no final até não ficando tão bicho de sete cabeças assim como vocês imaginavam. O que eu vou falar? Vou falar sobre o eixo, então a gente começa com a base, o eixo do ciclo menstrual. Vou falar sobre os feedbacks do estradiol, o pico de LH, que cai muito nas provas, o que é que ele desencadeia, e depois a gente finaliza com as inibinas, inibina A e inibina B. Fechou? Tranquilo? Então vamos lá, gente. Vamos conversar então sobre esse assunto. Vamos ligar as turbinas e mãos à obra. O eixo do ciclo menstrual, na verdade, ele é composto por 4 níveis. O primeiro nível do eixo do ciclo menstrual chama-se hipotálamo. É uma região do sistema nervoso central que vai produzir aí um peptídeo que vai agir sobre a glândula hipófise, que é aquela glândula que a gente tem então ali na região da cela túrcica. A hipófise responde a esse estímulo hipotalâmico, produzindo hormônios que vão agir sobre os ovários, que são as gônadas femininas. E os ovários vão produzir, então, os hormônios femininos, que vão agir, então, no nível final do eixo do ciclo menstrual, que é o endométrio. Ok? Então, para a gente ter uma harmonia de funcionamento, a gente tem que ter integridade desses 4 níveis do eixo do ciclo menstrual. Hipotálamo, hipófise, ovário e endométrio. Fácil, básico. Ok, Jader, vamos começar então pelo hipotálamo. O hipotálamo, ele é aquela região do sistema nervoso central que a gente sabe que tem uma função de produzir um polipeptídeo. Esse polipeptídeo, ele é secretado pelo hipotálamo de uma forma pulsátil, de uma forma intermitente. Primeira dica de prova. Como que se chama esse polipeptídeo? Hormônio liberador de gonadotrofinas. É o famoso GNRH. O GNRH é o hormônio liberador de gonadotrofinas. Ele é produzido de forma pulsátil, de forma intermitente pelo hipotálamo, e
esse GNRH vai cair na circulação porta-hipofisária. O que é a circulação porta-hipofisária? É aquela circulação que vai do hipotálamo para a hipófise anterior. E a hipófise anterior, ela recebe esse GNRH hipotalâmico e ela responde a esse estímulo. O que ela faz? Ela responde a esse estímulo produzindo os seus dois hormônios, que são o FSH e o LH. Gente, não esqueçam, FSH e LH são as famosas gonadotrofinas hipofisárias. Elas são produzidas pela hipófise anterior, que também recebe o nome de adenohipófise, lembram disso? E, na verdade, elas só conseguem ser produzidas pela hipófise anterior se houver estímulo pulsátil do GNRH. Se o GNRH for produzido de uma forma contínua, a hipófise não vai dar bola, ela não vai responder. Ela só responde se esse estímulo do GNRH for um estímulo intermitente, um estímulo pulsátil. Mesmo que você, por exemplo, dê concentrações altas de GNRH para a paciente, a hipófise não vai responder. Tem que ser intermitente, tem que ser pulsátil. Gente, aí vai outra dica de prova, porque isso sempre cai naquelas de 1, 2 e 3, para ver quais são corretas, né? Eles adoram isso, em qualquer lugar do Brasil, eles adoram colocar isso na prova. A secreção de GNRH pelo hipotálamo é constante e facilitadora da liberação de gonadotrofinas. Cara, se tiver essa palavra constante, já risca. Tá errado. Não é constante, é pulsátil. Para que a hipófise responda, tem que ser pulsátil. Fechou? Anotou? Beleza. Vem comigo, olha só. Bom, o que o FSH e o LH vão fazer? O FSH é chamado de hormônio folículo estimulante e o LH é chamado de hormônio luteinizante. Aonde eles vão agir? Eles vão agir sobre os ovários. Lembram que os ovários, eles são as gônadas femininas e, na verdade, eles têm a função gametogênica de produzir os gametas, os oócitos, só que eles também têm função endócrina. E quando eles recebem o estímulo das gonadotrofinas hipofisárias, do FSH e do LH, os ovários vão responder e vão produzir os seus dois hormônios. Quais são eles, gente? O primeiro é o famoso estrogênio, que é o hormônio feminino. Alguns falam estrogênio, outros falam estrógeno. Na verdade, tanto estrogênio quanto estrógeno está correto, as duas pronúncias estão corretas. O que são os estrogênios? Na verdade, os estrogênios são os hormônios femininos. Ok, Jader, mas qual é a função do estrogênio? Aonde que ele vai agir no ciclo menstrual? Qual é a via final de ação do estrogênio? É o endométrio, é a célula endometrial. E, cara, não esquece disso. O estrogênio, quando ele chega lá na célula endometrial, o que ele faz é proliferação. Então, a gente tem lá um endométriozinho bem baixinho que está lá. Quando o estrogênio chega lá, ele faz mitose, 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 e esse endométrio prolifera. É isso aqui que o estrogênio faz. Ó. Começa a agir sobre o endométrio e faz proliferação endometrial. Faz mitose das células endometriais. Certo? Então, estrogênio tem efeito proliferativo. Vamos abrir um parênteses agora. Gente, olha só, estrogênio, eles gostam de perguntar na prova o seguinte. Bom, o estrogênio, na verdade, é o hormônio feminino produzido pelo ovário, faz proliferação endometrial. Todo mundo entendeu, tranquilo. Jader, mas me diz uma coisa, quais são os tipos de estrogênio que existe, então, na mulher? Tem vários tipos, não tem? Tem vários tipos. E isso a prova gosta de explorar. Vem comigo, olha só. Na verdade, tem 3 tipos principais de estrogênio. Existe o estriol, que é o estrogênio placentário. Grava isso. Estriol é o estrogênio da placenta. Estradiol é o estrogênio ovariano. É esse o principal estrogênio do corpo e é esse que o ovário produz. E a estrona é o estrogênio periférico. Na verdade, a gente sabe que o tecido adiposo, o fígado e o músculo são capazes de produzir estrogênio. E especificamente a estrona, que é o estrogênio periférico. Então, não esquece, isso cai na sua prova. Vamos lá.
O estriol é o estrogênio placentário, estradiol é o estrogênio ovariano, então é ele que a gente vai falar agora, porque na verdade ele é o principal estrogênio do corpo, produzido pelos ovários, e a estrona é o estrogênio periférico. Pode aparecer na sua prova, olha só. Quais são, então, os locais onde tem produção de estrona? Especialmente na gordura, no tecido adiposo. Então, existe a proliferação, a produção de estrona, né, no tecido adiposo. No hepatócito também tem e no miócito também tem. Beleza? Uma regra que eu sempre digo assim, uma regra não, uma associação com a clínica que vocês podem fazer, que aí fica fácil de vocês entenderem também. Lembra assim, ó. Qual é o principal fator de risco que a gente tem para câncer de endométrio? Obesidade, certo? Todo mundo lembra disso, né? O principal fator de risco isolado para câncer de endométrio é a obesidade. Ok, mas o que a paciente obesa tem de diferente? Tem mais gordura. Sim, se ela tem mais gordura, o que ela tem? Ela produz mais estrogênio periférico, ela produz mais estrona. Então, essa paciente ela tem mais estrona do que uma mulher que tem um IMC normal. O que vai acontecer? A estrona é um tipo de estrogênio, certo? O que o estrogênio faz no endométrio? Prolifera, prolifera, e prolifera, e prolifera, até que ele faz uma hiperplasia, até que ele faz um câncer de endométrio. Tudo, gente, em ginecologia tem justificativa. Você não tem que ficar decorando. A obesidade é o principal fator de risco para câncer de endométrio. Por quê? É o principal fator de risco porque ela tem muita estrona, muito estrogênio periférico. E esse estrogênio periférico vai proliferar, 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 até que uma hora ela faz uma hiperplasia e faz um câncer de endométrio. Beleza? Esse é o conceito básico, então, que você não pode esquecer. Beleza, Jader, eu entendi. Mas aí tem mais um hormônio que o ovário também produz, não tem? Tem. O outro hormônio que o ovário produz é a famosa progesterona. Gente, o que é a progesterona? A progesterona, olha o nome do hormônio. Olha só, presta atenção no nome do hormônio. Progesterona. Progesterona. O que é gesterona? Gesterona é gestação. O que é pró? O prefixo pró. A favor. Então, a favor da gestação. Progesterona. Gente, a progesterona é o hormônio que vai agir sobre o endométrio e vai estimular a secreção endometrial. Aquele endométrio que foi proliferado pelo estrogênio, quando a progesterona chegar, ele vai fazer com que esse endométrio secrete mucopolissacarídeos, que são, na verdade, uma substância que acaba sendo nutritiva para o embrião. Então, o objetivo, né, da secreção endometrial, da produção de mucopolissacarídeos, é receber o ovo fecundado. Por isso o nome, progesterona, a favor da gestação. Tudo tem um porquê, tudo tem um objetivo. E a progesterona, ela vai ser produzida depois que o endométrio já sofreu a ação do estrogênio. Então, eu tenho um endométrio autoproliferado e aí depois começa a progesterona para poder deixar esse endométrio secretor. Todas essas alterações que ocorrem no endométrio, na verdade, elas ocorrem para receber o ovo fecundado. Então, para que ele consiga ter uma nutrição adequada, essas células, essas glândulas endometriais, elas precisam produzir mucopolissacarídeos. Beleza? Ficou claro? Fechou. Muito bem, gente. Então agora vamos completar aqui o nosso eixo do ciclo menstrual. Lembra que eu disse para vocês, eu vou começar com a base de tudo, só para a gente entender a base, para depois a gente ir para o ciclo propriamente dito. Então vamos lá. O hipotálamo, então aquela região do sistema nervoso central, produz o quê? GNRH. Não esquece, o GNRH tem que ser produzido de forma pulsátil, intermitente. Aonde que o GNRH vai agir? Sobre a hipófise anterior ou ainda adenohipófise, que responde ao estímulo do GNRH hipotalâmico, produzindo as gonadotrofinas hipofisárias. Quem são elas? O FSH e o LH, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. O FSH e o LH vão agir sobre os ovários. E os ovários vão responder ao FSH e ao LH, produzindo estrogênio e progesterona. E especificamente qual estrogênio? O estradiol, que é o estrogênio ovariano.
E qual é a via final disso tudo? É o endométrio. O estrogênio vai proliferar o endométrio e a progesterona vai tornar esse endométrio secretor. Beleza? Gente, essa é a base. Então, assim, ó, você tem que entender bem essa base para você entender o ciclo propriamente dito. Ah, Jader, ficou um pouquinho... Tem uma parte aqui que eu não entendi muito bem. Então, ó, dá um pausa agora no vídeo, né? Dá um pause e aí, então, volta. Poxa, eu acho que... Deixa eu voltar ali na parte dos estrogênios, que eu não entendi muito bem. Volta, né? Porque realmente, assim, ó, no momento em que você entende bem, se você conseguiu entender bem, sedimentou bem isso que eu falei até agora, você está pronto para a gente ir para a próxima fase. Beleza? Fechou? Vem comigo. Olha só. Gente, então em relação aos feedbacks do estradiol, para a gente começar a falar sobre o ciclo propriamente dito. Na verdade, quando a gente fala sobre endocrinologia, qualquer coisa que tenha ação hormonal, a gente tem que falar sobre mecanismos de retrocontrole. O que é o mecanismo de retrocontrole? É o mecanismo de feedback. A gente gosta muito de aportuguesar as coisas, né? A palavra correta é feedback, porque é uma palavra em inglês. Mas a gente, no Brasil, gosta muito de aportuguesar e a gente fala feedback, né? Tá tipo o aeroporto de Congonhas, isso aqui. Proceed to gate number 2. Vocês devem ter passado por lá, devem ter escutado isso, né? Chega a gente dá um... Ai, meu Deus. Proceed to gate number 2. Os feedbacks do estradiol, na verdade, ele vai ser negativo sobre o FSH. Gente, o que é feedback? Na verdade, feedback é a mesma coisa que retrocontrole. Retrocontrole negativo quer dizer que quanto mais, menos. Tá, mas como assim, Jader, quanto mais, menos? Quer dizer que quanto mais estradiol o ovário produz, menos FSH a hipófise libera. Isso significa retrocontrole negativo, ou feedback negativo. E o que é feedback positivo? Feedback ou retrocontrole positivo é quanto mais, mais. Ou seja, quanto mais estradiol, mais LH. Fechou? Tranquilo? Não esquece disso. Esse é um conceito que você tem que lembrar na hora de estudar o ciclo menstrual. Quanto mais estradiol, menos FSH. Quanto mais estradiol, mais LH. Ok? Fechou. Muito bem. Então agora você vai respirar fundo, vai fechar a aba da rede social que está aí junto, você vai dar um silencioso ali para o seu WhatsApp parar de ficar dando zzz, zzz, zzz. Não, mas é que está no silencioso. Não, mas vai ficar dando aquele zzz, 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 zzz. Então eu quero que 100% dos seus neurônios estejam pensando nisso aqui agora. Beleza? Então fecha ali, fecha a aba e pode botar no silencioso e vira o seu celular para não ficar olhando mensagem que está entrando. Agora é 100% de atenção nisso aqui. Vem comigo, olha só. O ciclo menstrual, ele tem, na verdade, um tempo de duração de mais ou menos 28 dias. Certo? Ah, Jader, mas não é todo mundo que é igual. Claro que não, lógico que não. Mas se a gente for pegar a média das mulheres no mundo inteiro, a gente tem, então, uma média de 28 dias. Então, se você for pegar todo mundo que está na menacme, a gente vai ter, então, uma média de 28 dias de ciclo. Certo? Ok. Quando que é o primeiro dia do ciclo menstrual? É o primeiro dia que ela fica menstruada. Isso é padrão também. Então, ficou menstruada hoje, aquele dia então que ela está chateada. Puxa vida, não era para ter vindo hoje, veio a menstruação. Hoje é o dia que eu estou indo para a praia e veio essa maldita menstruação. Então, hoje é o primeiro dia do seu ciclo. Esse é o primeiro dia do ciclo menstrual. Aí a gente tem então o 14º dia, que é a metade do ciclo, e do primeiro até o 14º dia, a gente tem a fase proliferativa do ciclo menstrual. Certo? Então, aqui a gente tem a fase proliferativa, do primeiro até o 14º. Do 14º até o 28º dia do ciclo, nós vamos ter a fase secretora, que é a segunda fase do ciclo menstrual. Cara, se você entendeu bem o que eu falei, você deve estar pensando assim, bom, fase proliferativa, o endométrio deve estar proliferando. E aí já tem que começar a vir na sua cabeça, qual é o hormônio que está agindo na fase proliferativa? Bom, deve ser o estradiol, para proliferar o endométrio. Exatamente, cara, é isso.
Por isso que tem que entender a base antes de você ir para o ciclo propriamente dito. E fase secretora, o que é? A fase secretora, o endométrio deve estar secretando. Então já vem na sua cabeça qual é o hormônio que está agindo na fase secretora. A progesterona, exatamente. Tranquilo até aqui? Beleza. Então, olha só o endométrio. Na menstruação, ele está descamando, beleza? Ok. Na fase proliferativa, ele está proliferando, ele está fazendo mitose. Deu o 14º dia do ciclo, esse endométrio estabiliza, na verdade, então, ele para de crescer e ele começa a produzir mucopolissacarídeos para receber o ovo fecundado. Ok? Tranquilo? Bom, para ser didático, eu sempre gosto de explicar o ciclo menstrual começando pelo FSH. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente sabe? É um ciclo, né? Não existe um começo, um meio e um fim. Mas para vocês entenderem, e eu sempre gosto de, eu acho que fica muito mais didático quando a gente começa explicando pelo FSH. Então, quando você for reproduzir isso depois, nas suas anotações, e depois quando você for fazer as questões, lembra sempre disso. Vamos começar pelo FSH. E a regra é, galera, ela tem que começar o ciclo menstrual. No primeiro dia de menstruação, ela tem que começar o ciclo com o FSH alto. Não esquece disso. O dia que ela está menstruada, lembra aquele dia chato, aquele dia que ela não queria, ela está indo para a praia e pá, veio a menstruação, né? Visitinha, chegou. Então assim, ó, primeiro dia ela está com o FSH alto. Deixa eu te mostrar. Olha só, o FSH ele vai estar alto no primeiro dia. Ela está menstruada, ela começa o ciclo com o FSH alto. Ok, eu entendi, Jader, mas me diz uma coisa. Tá alto, mas qual é o motivo? Por que será que ela tem que começar o ciclo com o FSH alto? Olha o nome do hormônio. Vamos olhar. Folículo estimulante, certo? Sim, então ele deve fazer o quê? Ele deve estimular os folículos. Se ele tem esse nome, é porque ele serve para estimular os folículos. E é exatamente isso que ele faz. Então, o FSH alto começa a recrutar folículos e ele geralmente pega ali, ó, 8 a 10 folículos que estão dando sopa ali no ovário e recruta esses folículos para eles começarem a crescer. Então, esses 8 a 10 folículozinhos que estão lá, ó, ele começa a estimular esses folículos e começa a fazer esses folículos crescerem. À medida que os folículos ovarianos vão crescendo, porque foram recrutados pelo FSH, o que é que acontece? Esses folículos começam a, bom, a gente tem que crescer, a gente tem que começar a desenvolver. E desenvolver também significa começar a produzir hormônio. Qual é o hormônio que os folículos ovarianos produzem? Gente, o hormônio que eles produzem é o estradiol. Então, à medida que o FSH, que começou o ciclo, então em níveis altos, começa a recrutar folículos, esses 8 a 10 folículos que foram recrutados, eles começam a produzir quantidades crescentes de estradiol. E olha que bacana, eles começam a crescer, ó, e começa a subir o estradiol. À medida que começa a subir o estradiol, o que ele faz? Ele começa a proliferar o endométrio. Então, essa fase, que é a fase proliferativa, é marcada pelo efeito estrogênico, pelo efeito do estradiol, que é produzido por esses folículos, que na verdade foram recrutados pelo FSH. Por isso que ela tem que começar o ciclo com o FSH alto. Gente, esses folículos, eles são como se fossem uma orquestra. Na verdade, imagina assim, ó, 8 a 10 folículos, então, sendo recrutados como se fosse uma orquestra tocando música. Todos eles estão produzindo de uma forma igualitária estradiol. Então, tem um monte de gente ali na orquestra, ó, tocando música, cada um toca um instrumento, mas todo mundo faz a música junto. Certo? Então, vocês imaginem assim, eu tenho ali 8 a 10 que estão fazendo tipo uma orquestra produzindo estradiol, estradiol, estradiol. E esse estradiol começa a proliferar o endométrio. O que acontece? No final da fase proliferativa, eu só posso ter um folículo que vai dar um oócito para ovular, certo?
Lembra que a gente não chama de óvulo ainda, porque óvulo é só depois que fecunda, né? Que é que termina a meiose. Lembram disso que a gente estudava isso lá na época do vestibular, né? Então, na verdade, só dá para chamar de óvulo depois que acontece a fecundação. Então, a gente chama de oócito até aqui. No final da fase proliferativa, eu vou ter um único oócito que vai ser destinado a ovular. Ela não pode ovular 8 a 10 oócitos, né? Então, um único desses folículos vai ser o chamado folículo dominante. Olha que interessante. Recrutou 8 a 10, certo? Só que, mais para o final da fase proliferativa, um único desses 8 a 10 vai ser chamado de folículo dominante. Depois a gente vai ver o porquê que um vai ser só o dominante e como que um só vai ser o dominante. E imagina assim, eu tenho aquela orquestra de folículos produzindo estradiol, né? A orquestra está toda tocando música, vocês imaginam? Tá todo mundo tocando música na orquestra. E aí chega no final e todo mundo foi embora e ficou só o cara do violino lá tocando. É a mesma coisa aqui. Eu tinha 8 a 10 produzindo estradiol e no final eu tenho um único sozinho produzindo estradiol. Então, cara, ele vai produzir, até que chega uma hora que ele não aguenta mais, porque ele está sozinho, é só ele produzindo estradiol, que ele sucumbe e começa a diminuir a produção de estradiol. E o que a gente tem é o desenho de um pico de estradiol que ocorre bem no final da fase proliferativa do ciclo menstrual. Então, olha que interessante, ela faz como se fosse um pico, né, de estradiol bem no finalzinho da fase proliferativa. Mas por que esse pico? Porque tinha vários produzindo. E chegou uma hora que agora tem só um sozinho lá. Imagina o coitado que está tocando violino lá, sozinho, querendo sustentar toda a música. Não tem como. Chega uma hora que ele sucumbe e faz um pico bem no final da fase proliferativa. Gente, olha que interessante isso. À medida que o estradiol está subindo, vocês já observem que o FSH começa a cair. Por quê? Vocês me disseram que o feedback do estradiol com o FSH é negativo. Então, se eu tenho uma ascensão de estrogênio, de estradiol na fase proliferativa, eu vou ter um decréscimo de FSH pela hipófise. Só que no finalzinho a gente tem o quê? Um pico de estradiol. Faz um pico e começa a cair o estradiol. Olha o que acontece com o FSH. Está lá embaixo, daqui a pouco começa a cair o estradiol, já começa a subir o FSH de novo. Olha só como eles andam juntos, né? O feedback, o retrocontrole é negativo, então eles andam juntos, um do lado do outro. Tranquilo? Ficou claro até aqui? Beleza. Agora deixa eu refrescar a memória de vocês. Ok, Jader, eu entendi. Vai fazer então um pico de estradiol no final da fase proliferativa. Mas o estradiol, ele tem um feedback negativo com o FSH. Mas você não disse que ele tem um feedback positivo com o LH? Com certeza, ele tem um feedback positivo com o LH. Cara, o que isso significa? Significa que à medida que começa a subir o estradiol, vai começar a subir o LH. Se a sua paciente faz um pico de estradiol no final da fase proliferativa, o que ela vai fazer logo depois desse pico de estradiol? Um pico de LH. E é exatamente isso que acontece no meio do ciclo menstrual. Olha só, ela faz então um aumento do estradiol, começa a aumentar o LH, ela faz um pico de estradiol, consequentemente, logo depois, ela vai fazer um pico de LH na metade do ciclo. Mas, Jader, tem um tempo, aproximadamente 12 horas depois. Então, se a paciente faz um pico de estradiol às 4 horas da tarde, ela vai fazer um pico de LH às 4 horas da manhã. Porque 12 horas depois, cerca de 12 horas depois, ela vai estar fazendo esse pico de LH. Ok, mas o que o LH faz? Gente, o pico de LH, ele é fundamental, ele é imprescindível para que ocorra a ruptura desse folículo, que, na verdade, acaba culminando com a saída do oócito daqui de dentro, que é o famoso fenômeno da ovulação.
Para ela ovular, ela tem que ter, então, esse pico de LH. Olha só que interessante, cara. Na verdade, a gente sabe que o pico de LH é capaz de produzir enzimas proteolíticas e hidrolíticas na superfície do folículo, e essas enzimas, elas puxam o oócito e faz com que a nossa paciente consiga ter o fenômeno da ovulação. Então, na verdade, ela tem que ter pico de LH para que ela consiga ovular. Se uma mulher tiver concentrações sempre altas, sempre altas de LH, não adianta, ela não vai ovular. Ela tem que ter um pico de LH para que se produzam enzimas proteolíticas e hidrolíticas na superfície do folículo, ele se rompa e aí então ocorra esse fenômeno aqui que a gente consegue ver de saída do oócito de dentro do folículo ovariano, de dentro do ovário, e ele consiga ser capturado pelas fímbrias que estão na extremidade distal das tubas uterinas. Esse é o famoso fenômeno da ovulação. Ficou claro? Entendido? Gente, e não esqueçam, olha só, para a gente botar a cerejinha no bolo. Na verdade, a gente sabe que para ocorrer a ovulação, tem que ter pico de LH, certo? Certo. Para ela ter pico de LH, ela tem que ter tido pico de estradiol, ok? Sim. Para ter pico de estradiol, ela tem que ter começado o ciclo com o FSH alto. Se ela não começa o ciclo com FSH alto, já degringola tudo aqui desde o início. Então, começa o ciclo com FSH alto, recruta os folículos começam a produzir estradiol, chega no final, tem um só produzindo, então vai fazer um pico de estradiol, e o pico de estradiol deflagra o pico de LH. E é ele que faz a nossa paciente ovular. Certo? Não esquece disso, isso é muito explorado em prova. E uma coisa que eles adoram botar nas questões lá é assim, ó, concentrações altas e constantes de LH são responsáveis pela ovulação. Não viaja, não erra, não. São concentrações em pico. Tem que ter um pico de LH para que a nossa paciente consiga ovular. Beleza? Tranquilo? Olha que interessante. Quando ela ovula, o oócito sai, o gameta saiu. Mas aquelas células que estavam em volta do gameta, que faziam parte do folículo ovariano, continuam ali no ovário. Essas células, galera, vão formar uma estrutura chamada de corpo lúteo, que alguns ainda também chamam de corpo amarelo, né? Porque ele tem essa tonalidade amarela. O corpo lúteo, então, ele vai ser uma estrutura que fica na superfície do ovário depois da ocorrência da ovulação. E o corpo lúteo, ele é responsável por continuar produzindo estradiol. Então, na verdade, o estradiol ele era produzido pelos folículos ovarianos. Essas mesmas células dos folículos ovarianos vão seguir produzindo estradiol na fase secretora. Então, vocês veem que baixa o estradiol e começa a subir de novo na fase secretora. Mas atenção. Agora, gente, muito importante. O que acontece? O corpo lúteo é uma estrutura que produz o estradiol, ok. Mas ele também tem a capacidade de produzir o quarto hormônio que está faltando aqui no ciclo menstrual, que é a famosa progesterona. É ele que tem a capacidade endócrina de produzir progesterona. Olha que interessante. A progesterona, ela vinha em níveis praticamente indetectáveis na fase proliferativa. Olha a curva dela aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Os níveis eram praticamente indetectáveis aqui na fase proliferativa. Quando a paciente ovula, começa a subir a progesterona, vocês estão vendo aqui em verde, ó, sobe, e ela fica com níveis altos de progesterona durante toda a fase secretora. Por quê? Porque é o corpo lúteo que tem a capacidade de produzir progesterona. Se você for dosar a progesterona de uma mulher na fase proliferativa, eu já vi, assim, resultado de exame de laboratório, níveis indetectáveis. Porque, na verdade, é praticamente indetectável o nível de progesterona na fase proliferativa. Na fase secretora, os níveis são estratosféricos, porque é o corpo lúteo que começa a bombar progesterona na circulação. Ok, Jader, mas por quê? Lembra, progesterona, pró, a favor, gesterona, gestação. Então é o hormônio que vai
deixar esse endométrio receptivo para receber o ovo fecundado. Ele faz com que essas células endometriais secretem mucopolissacarídeos, então se tornem receptivas para receber o embrião. Beleza, eu entendi, Jader. Então, a progesterona está alta na fase secretora. Mas o estradiol também está alto. Eu estou vendo que o corpo lúteo também produz estradiol. E em níveis bem importantes. Níveis altos de estradiol a gente tem na fase secretora. Por que o endométrio não prolifera aqui na fase secretora? Vocês devem estar querendo me perguntar isso, né? Pô, mas por que está reto aqui, ó? Não está proliferando o endométrio na fase secretora? Gente, não esquece. Na verdade, a progesterona, ela tem a propriedade de chegar no receptor endometrial de estrogênio e bloquear esse receptor. Então, a ação progestacional, a ação da progesterona, ela é uma ação de bloquear, de inibir o receptor endometrial de estrogênio. Mesmo que você encha essa paciente de estrogênio e o corpo lúteo está colocando estradiol na circulação dela, a progesterona vai lá e bloqueia o receptor de estrogênio. Então esse endométrio não prolifera. Ele fica estável, como vocês estão vendo aqui a altura dele, ele fica estável durante toda a fase secretora, mesmo sofrendo o estímulo estrogênico. Ok? Entendido? Muito bem. Gente, o que acontece? O corpo lúteo, ele tem um tempo de vida de 14 dias. É uma das pouquíssimas coisas em medicina que é matemática. Se você for pegar uma mulher no Brasil, outra lá na China, outra lá nos Estados Unidos, outra na África, todas elas vão ter 14 dias de duração do corpo lúteo. Ele tem, na verdade, esse período pré-estabelecido de 14 dias. Então, a fase secretora do ciclo menstrual ela é fixa em todo mundo. Vai ser 14 dias. Se em 14 dias não acontecer fecundação, o que vai acontecer? Esse corpo lúteo ele fica velho, ele acaba sofrendo uma morte celular programada, que a gente chama de apoptose. Apoptose, lembra, é morte celular programada. Esse corpo lúteo, então, ele sofre essa morte celular programada e ele simplesmente se extingue. A gente chama esse fenômeno de luteólise, que é, na verdade, a lise do corpo lúteo. E olha só, o corpo lúteo é o responsável por produzir estradiol e progesterona. No momento em que ele começa a se degradar, o que vai acontecer? Não tem mais quem produza estradiol e progesterona nessa paciente. Então, cara, olha o que vai acontecer no finalzinho do ciclo menstrual, vai cair o estradiol e vai cair a progesterona. Caindo o estímulo estrogênico e da progesterona, o que vai acontecer? Esse endométrio vai descamar. Essa paciente, então, vai ter uma descamação endometrial e ela vai menstruar. Porque aquilo que estava segurando o endométriozinho ali era o estrogênio e a progesterona. No momento que ela não tem mais, que tem uma privação hormonal porque o corpo lúteo se extinguiu, esse endométrio simplesmente se entrega. E aí, então, a paciente menstrua, ela sangra. Beleza, Jader, eu entendi. Mas me diz uma coisa, só para a gente finalizar, então, e agora sim botar a cereja no bolo. Mas, à medida que cai o estrogênio e que cai a progesterona, eu lembro que o feedback do estrogênio, do estradiol, é negativo com o FSH. Sim? Sim, com certeza. Então, olha que interessante. Quando começa a cair o estradiol no final da fase secretora do ciclo menstrual, o que acontece? Olha aqui o que acontece com o FSH, gente. É o amarelinho aqui, ó. Caiu o estradiol, começou a subir o FSH. Subir. E aí o que vai acontecer? Ela vai começar o próximo ciclo menstrual com o FSH alto. À medida que ele começou a subir no final da fase secretora do ciclo anterior, ele já começa, então, o próximo ciclo, o ciclo subsequente, alto. E o objetivo é que ele realmente comece alto para recrutar folículos, então, nesse novo ciclo que está se iniciando.
vocês observem que nada é por acaso. Não tem, a gente pensa, tá, ela tem que começar o ciclo com FSH alto. Por que ela começa o ciclo com FSH alto? Porque caiu o estradiol. Se o estradiol faz um feedback negativo com o FSH, à medida que cai o estradiol, sobe o FSH. E por isso que ela começa, então, o próximo ciclo com FSH alto e por isso que recruta folículos. Encaixou? Entenderam? Gente, tem que encaixar bem, assim, ó. Tem que encaixar que nem uma luva. Tranquilo? Beleza? Se houver dúvidas, pessoal, de novo, deem um pause e voltem. Ok? Tranquilo? Maravilha! A fase proliferativa do ciclo menstrual também pode ser chamada de fase folicular, porque é o momento em que a gente tem o desenvolvimento dos folículos. Então pode aparecer isso nas provas também. Fase proliferativa ou fase folicular. E a fase secretora também é chamada de fase lútea. Então vocês podem ter na sua prova, vocês podem ver, né, em algumas provas eles colocarem assim, ó, fase lútea. É a mesma coisa que fase secretora. E galera, não esqueçam, o que muda no ciclo menstrual, que pode ser maior ou menor, dependendo do ciclo, é sempre a fase proliferativa. A fase proliferativa, ela costuma mudar, né, em cada ciclo. Às vezes as pacientes têm 14 dias de fase proliferativa, às vezes tem 15, às vezes tem 16, às vezes tem 12. Então, muda muito o tempo de fase proliferativa. Mas a fase secretora, ela é fixa, ela é pétrea, é 14 dias e ponto final. Ah, Jader, mas não pode. Mas não, você não vai achar nada. Não pode. Fase secretora é 14 dias. Mas não, ok? Não tem mais. 14 dias, fase secretora. Eu estou aqui para ensinar você a acertar a questão de prova. Beleza? Tranquilo? Maravilha. E mantém ele produzindo progesterona. Então, o que segura o corpo lúteo lá na superfície do ovário, mantém ele produzindo progesterona, é o HCG. Então, se tem fecundação naquele ciclo, esse embriãozinho começa a produzir gonadotrofina coriônica humana, que é o HCG, e o HCG ele vai lá no corpo lúteo e estimula o corpo lúteo a ficar. Diz, ó, você não se desintegre, corpo lúteo, continue aí produzindo progesterona para a gente segurar essa gravidez. É exatamente isso que acontece. O beta-HCG ele não existe só para a gente fazer diagnóstico, né? Ele tem que ter uma função biológica. Qualquer hormônio do corpo tem que ter uma função biológica. E a função biológica é agir sobre o corpo lúteo e estimular ele a ficar ali produzindo progesterona. Ah, mas aí fica a gravidez inteira, Jader? Não, até o momento em que a placenta assume a capacidade de produzir progesterona. Lembra que a placenta também é um órgão endócrino, né? Ela assume essa propriedade de conseguir produzir progesterona. Beleza? Tranquilo? Tanto que se você for tirar o corpo lúteo de uma paciente grávida, pega uma paciente com uma gravidez inicial, com menos de 8 semanas, se você tira o corpo lúteo, ela vai abortar. Porque esse corpo lúteo é fundamental para seguir produzindo progesterona para manter a gravidez até que a placenta assuma a função de produzir sozinha. Ok? Claro que se não ocorre fecundação, o que vai acontecer? O nosso endométrio vai descamar. A paciente vai ter, então, aí o sangramento, a menstruação propriamente dita. Por que ela ocorre? Ela ocorre, então, pela privação hormonal do estrogênio e da progesterona. Muito bem, galera. E para a gente finalizar, então, com chave de ouro, eu só quero lembrar que existem mais 2 hormôniozinhos que algumas instituições do Brasil cobram de vocês, geralmente aquelas que são mais detalhistas, né? Tem algumas provas que tem um pouquinho mais de detalhezinho, né? USP, Unifesp, a gente sabe que tem algumas que gostam, né, de colocar algumas coisinhas um pouquinho mais detalhadas, além dos 4 hormônios básicos. Na verdade, existe ainda um 5º hormônio no ciclo menstrual, que é um hormônio que fica baixo durante a fase proliferativa e alto durante a fase secretora, que se chama inibina A. Cara, o que é a inibina A? Olha só o nome, né? Vocês devem estar pensando, ah não, Jader, já começou coisas a mais. Calma, olha o nome do trem. Inibina. Cara, inibina só pode ter esse nome porque serve para inibir alguém, certo? Sim, óbvio, né? Então, a inibina A, ela tem a função de inibir o FSH. Essa é a função da inibina A. Então, ela fica baixa durante a fase proliferativa,
alta durante a fase secretora, ela inibe o FSH. Ela age como se fosse o estradiol. Pensa assim, ó, ela fica de mão dada com o estradiol. O estradiol fica inibindo o FSH, porque o feedback do estradiol com o FSH é negativo. Quanto mais estradiol, menos FSH. Quanto mais inibina, menos FSH. Inibina inibe o FSH. Olha que interessante. Quando começa a cair o estrogênio, o estradiol, no final da fase secretora do ciclo menstrual, também começa a cair a inibina. E a inibina que estava inibindo o FSH, agora diz, bom, o FSH te manda aí, você já pode começar a subir de novo. Então, ela começa a cair no finalzinho da fase lútea, da fase secretora do ciclo menstrual, para liberar o FSH, para começar a subir e recrutar folículos para o ciclo subsequente. E tem essa mesma inibina, que é chamada de inibina B, que vai estar alta durante a fase proliferativa do ciclo menstrual. Então, a inibina B, é esse roxo que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, ela vai ficar alta durante a fase proliferativa do ciclo menstrual, inibindo o FSH na fase proliferativa. Então, olha só, começa baixa, à medida que começa a subir o estradiol, começa a subir a inibina B. E essa inibina B, então, ela também ajuda o estradiol a inibir o FSH. E depois, na fase secretora, ela vai estar baixa. Jader, mas eu preciso saber isso? Cara, tem provas que cobram. Então não esquece, olha só, qual é a regra para você lembrar da inibina? O que é que eles gostam de perguntar? Eles sempre perguntam, quando cai inibina na prova, eles perguntam duas coisas. Uma delas é, qual é a função da inibina? Então o nome já diz, inibina, inibir o FSH. E a segunda coisa que eles mais cobram, então são duas coisas, a função e qual que está alta em cada fase do ciclo. Então, lembra assim, ó, é o contrário da ordem alfabética. Né? Então, primeiro sobe a B e depois sobe a A. Ponto final. É BA. Sobe primeiro a inibina B na fase proliferativa, depois sobe a inibina A. É só pensar que é o contrário da ordem alfabética e você acerta a questão. Jader, mas por que eu preciso saber isso? Por que eu preciso saber que primeiro sobe a B e depois sobe a... Qual é a aplicação clínica disso? Nenhuma. Ah, puxa vida. Pois é, mas é aquilo que eu sempre digo, eu não estou aqui para ensinar vocês a atender paciente, eu não estou aqui para ensinar vocês a importância do exame físico, dessas coisas que a gente aprende na faculdade. Eu estou aqui para ensinar você a acertar questão de prova, cara. E questão de prova cai isso. Mesmo não tendo importância clínica, eles perguntam isso. Então não esquece, primeiro sobe a B, depois sobe a A. É isso que você tem que marcar na sua prova. Fechou? Beleza? O ciclo menstrual, então, ele tem uma ciclicidade de 28 dias, a média 28 dias, 7 dias a mais, 7 dias a menos é considerado como as variações normais do ciclo menstrual. Tempo de menstruação, 2 a 8 dias, muito variável de pessoa para pessoa, e o fluxo, mais ou menos 20 a 80 ml. Tem até alguns autores que dizem que é mais ou menos, então, o fluxo total, o equivalente a uma xícara de cafezinho. Sinceramente, eu não sei quem é que já mediu isso, que conseguiu, então, pegar e medir numa xícara de cafezinho quanto que uma mulher menstrua. Né? Mas, enfim, então 20 a 80 ml é o que é considerado como um fluxo normal. Gente, lembra que eu prometi para vocês? Chegou o momento de você realmente aprender esse assunto. Cara, então assim, o meu esforço foi realmente em tentar deixar o mais didático possível para realmente você conseguir dizer finalmente, agora eu aprendi esse assunto. Cara, eu quero que vocês façam essa cara aqui, ó. Agora sim, ó, finalmente eu consegui entender esse assunto. Claro que assim, ó, tem que voltar, volta na aula de novo, vê várias vezes, porque assim, ó, quanto mais você vê e depois lê o material texto, faz as questões, quanto mais você revive de novo o assunto, mais você fixa. Ok? Contem comigo sempre por que vocês precisarem. Se houver dúvidas, entrem em contato comigo. A gente fica muito preocupado que realmente vocês aprendam. Então, se ficou alguma dúvida, entre em contato que a gente está pronto aí para responder. Um grande abraço para todos e um excelente estudo.